A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos hoje então, nessa sexta-feira, para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja acompanhando. Lembramos os irmãos que os nossos cultos dominicais acontecem todo domingo, 10h30 da manhã. Importante você entrar em contato, confirmar sua presença. Nós temos cumprido as exigências sanitárias do Decreto Municipal de São Carlos, então nós temos aí um limite de 40% de ocupação do espaço. Lembramos que é importante o uso de máscara, nós estamos utilizando álcool gel, tapete sanitizante, então para que a gente possa continuar nos encontrando. E para você que não pode, é do grupo de risco, nós estamos também transmitindo todo domingo pelo nosso canal do YouTube. Vai estar aqui embaixo na descrição o link para você acessar todo domingo, 10h30 da manhã também, no nosso canal do Facebook. A transmissão é feita ao vivo. Então convidamos você a participar conosco. Esperamos que essa aula possa edificar a sua vida. Vamos orar? Pai de amor, nós te rendemos graças, porque mais uma vez podemos estudar a tua palavra, que é viva, que é eficaz. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos alegrar e nos contentarmos em Ti. Abençoa, Senhor, cada um que está assistindo esse vídeo, edifica-nos, ó Deus, nós te pedimos, também a Tua igreja aqui em São Carlos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu estudo. Vem com a gente. Bom, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos então para mais uma aula. Eu sou nosso material, então, que nós estamos utilizando nos nossos estudos online. Então, hoje nós estamos finalizando o livrinho azul do Novo Testamento. Os irmãos da igreja já receberam o livrinho verde. Se você não tem ou não recebeu e deseja receber, procure a gente no final do culto, que a gente vai estar disponibilizando. Então, vamos lá. Nós vamos falar então hoje sobre Filipenses. Então, vamos lá, Filipenses. Bom, eu sou suspeita, eu já falei domingo na igreja. Essa é a minha carta favorita de Paulo. Bom, essa carta de todas, ela tem um tom mais afetuoso de todos os escritos de Paulo. Ela não é uma carta sistemática, onde ele apresenta sistematicamente doutrina, nada disso. É uma carta em que ele escreve a uma comunidade querida, em que ele trabalha várias questões importantes, mas é uma carta para a igreja que ele plantou. A primeira igreja que ele plantou em território europeu. Então aí no mapinha você vê, ó, Filipos, que é essa estrelinha amarela. Então a gente vê aí nessa carta afeto, dedicação, mas também é uma carta que, de acordo com a crítica histórica e literária, ela tem alguns probleminhas. Nós vamos citá-los, mas isso não impede você de apreciar isso, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Nós trazemos aqui à tona ao estudo todos esses artifícios da exegese, da leitura crítica, histórica e literária, para você aprender, para você estar mais por dentro, né? Então, de todas as cartas, ela tem alguns probleminhas nesse sentido, mas não são probleminhas que vão atrapalhar a nossa leitura e o nosso estudo. Bom, nós temos aí a questão da autoria da carta. Primeiro, não há dúvida da autoria de Paulo sobre essa carta. É importante ressaltar que também Timóteo é remetente dessa carta. Como eu já comentei, né, é uma carta pessoal, então ela tem esse cunho bastante pessoal. Paulo expressa diversos sentimentos, então a gente vê um Paulo com o coração aberto, tanto que ele vai falar aqui de sentimentos especiais, principalmente de alegria. Da alegria. Essa carta que é apelidada até como a carta da alegria, alegrai-vos, né? A palavra alegria, cara, né? Ela aparece aí, tanto ela quanto palavras derivadas dela, aparece 16 vezes na epístola, levando em consideração que é uma epístola pequena, aparece bastante. Então, a gente vê aí que de todas as cartas, também é uma carta onde Paulo usa muito a palavra no singular, eu, para escrever para a comunidade que ele trata como vós. Então,
é uma carta especial para uma comunidade especial. E, afinal, onde está então essa comunidade? Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Filipo. Bom, Filipos é uma antiga província da Macedônia, fundada por Filipos III, pai de Alexandre o Grande, lá por volta de 358, 357 a.C., do qual ele tomou o nome. Então, aproximadamente aí perto já da época cristã, bem mais próximo de Cristo, por ser uma cidade importante da sua região, ela acabou se tornando uma colônia romana, mais ou menos em 42 a.C. Uma coisa que é interessante a gente saber, o sincretismo religioso dominava a religião ali. Então, o culto a divindades romanas e gregas coexistiam com os ritos das religiões de mistério. Muito comum na antiguidade, né? A gente não vai adentrar nessa questão aqui, mas não só isso, como também o culto ao imperador. Então, tudo era aceitável, juntava-se tudo e ali tudo coexistia. Por isso que a gente vai ver que quando Paulo apresenta Jesus Cristo é o Senhor, é algo relevante, porque dentro desse sincretismo haviam vários senhores. Então, nesse momento, ele apresenta Cristo como Senhor. Uma coisa que é importante e é interessante, em Filipos existiam poucos judeus. Então, o judaísmo ali é pouco desenvolvido. Nós estamos falando, então, de uma sociedade basicamente pagã. Né? Existem pouco resquício de judaísmo. Por quê? Porque, se você lembrar, lá em 49 a.C., o imperador Cláudio, ele, para desencorajar o crescimento do judaísmo, ele expulsou os judeus de Roma. Né? Se você for ver, está lá em Atos 18:2, quando Priscila e Áquila saem de Roma e por esse motivo eles vão para Corinto, tá? Por essa cidade, Filipos, ser uma colônia romana, consequentemente, essa lei de expulsão dos judeus de Roma, ela refletiu em Filipos. Então, os judeus não eram também ali aceitos, ou seja, a lei de Roma se fazia lei também na cidade de Filipo, como consequência. Então, uma coisa que é interessante, os poucos que ali existiam se reuniam em volta de um rio. Então, e ali em volta daquele rio, eles prestavam culto. Então, não existia sinagoga em Filipo. Então, outra coisa que é muito forte em Filipo, ela é habitada por soldados veteranos. Então, o que nós temos aí é uma forte cultura da cidadania romana. Existem ali vários, então, soldados veteranos que, consequentemente, tinham privilégios de cidadãos romanos. Então, tinham direitos, tinham privilégios, e aí vale constar, por exemplo, o julgamento público justo, com direito à defesa, isenção de formas infames de punição, e a proteção contra uma execução sumária. Por exemplo, né, um cidadão romano não poderia ser executado sumariamente. Ele teria que ser julgado. Então, quem não fosse cidadão romano não podia exigir legalmente nenhum desses privilégios, mas quem fosse, sim. Então, o cidadão romano não poderia participar de um culto que não houvesse recebido sanção pública do Estado também. Contudo, essa restrição ela é um pouco menosprezada se a prática não fosse socialmente inaceitável, não fosse imoral ou subversiva. Então, existia uma tolerância, que era em alguns casos do judaísmo antes da promulgação da lei de Cláudio. Então, a cidade de Filipe também é uma cidade estratégica. Ela está localizada na Via Ignácia, que naquela época era a principal rodovia, que ligava o Ocidente do Oriente. Era uma rota comercial e militar construída pelos romanos por volta do século II a.C., que cobria aí uma distância total de cerca de 1.120 quilômetros. Então, aí tem
mapinha para você. Eu gosto de mapa, eu acho que mapa é mais fácil da gente entender aquilo que a gente diz. Então, você vê, havia Ignátia Odós, no grego, que ligava Roma, então, a Istambul. Então, do Ocidente ao Oriente. Então, Filipe estava ali no meio dessa rota. Então, não é porque era uma cidade grande, não, é porque ela estava num lugar estratégico. Né? Então, aqui tem também algumas imagens. Aí a gente tem na primeira foto, que provavelmente a minha imagem está em cima, a ponte romana em Filipo. O pavimento à direita era da Via Ignátia. E aí a gente tem também um trecho próximo a Neápolis, que é a atual Kavala. Então, Paulo, ele aproveita das expressões, ou seja, quando a gente lê Filipos, ele vai usar a terminologia em que aquelas pessoas que ali habitavam entendiam. Então, quando ele fala de orgulho político de ser cidadão, de viver como cidadão ou participar do governo, ele está falando para cidadãos romanos que entendem muito bem o que ele está dizendo. Faz parte da cultura desse povo. Ele usa muito aí o termo pátria, fidelidade, como referência à vida, lealdade cristã. Por quê? Porque eram também termos, expressões que aquele povo fazia parte do seu convívio. Uma outra coisa interessante, ele usa termos comerciais e contábeis para acentuar a sua decisão por Cristo. Ele vai falar de lucro, de débito, de crédito. Né? Nós estamos aí, então, no meio de uma rota comercial. Então, esses termos, eles eram bastante conhecidos, bastante utilizados. Então, Paulo, ele se utiliza disso. Então, como um homem de negócios, ele fala do lucro acumulado, como perda para um verdadeiro ganho na compra de um novo produto muito mais valioso. Então, Paulo é muito... Como ele é assertivo, né, na questão cultural. Ele sabe como utilizar a cultura do lugar na expressão do evangelho. Então, vamos lá. A comunidade cristã de Filipe. Então, essa comunidade, ela forma-se pela atividade de Paulo. Quando ele foi à Europa, no assim chamado segunda viagem missionária, no ano de 49 depois de Cristo, com a ajuda de Timóteo, Silas e outros, você pode olhar lá em Atos 16, de 11 a 40. Então, nessa cidade, favorecida então pela boa localização para o tráfico, havia poucos judeus. Então, lembra que era costume de Paulo ir aonde? Na sinagoga. Nesse caso, não. O que ele vai procurar, o que ele encontra são algumas pessoas que se reuniam em volta do rio e é lá que ele vai. Então, essa comunidade então de Filipe, ela é composta basicamente, então, por pagãos cristãos. Né? A gente não tem aí um judaísmo forte. E por isso que a gente vai ver que Paulo não vai se utilizar tanto de termos judaicos. E essa comunidade, até eu acredito pela localização, pela influência, ela é uma comunidade que se fez rica. E essa comunidade não só tinha posses, como ela investe em Paulo. Ela é a comunidade que mais manda ajuda financeira para Paulo no seu ministério. Né? Ele é uma comunidade que ela é generosa. Né? Toda a coleta que Paulo faz, toda vez que Paulo precisa, ela não se roga em mandar recursos, em financiar o que Paulo precisa. Quando Paulo ele é encarcerado, por exemplo, essa comunidade não só se preocupa em socorrê-lo, porque é importante lembrar que naquela época quem era preso pagava pela sua diária, pela sua comida, por tudo, então tinha que se virar, alguém da família tinha que pagar, enfim. Essa comunidade que socorre Paulo, ela não só socorre, como ela manda Epafrodito, porque o assistente de qualquer coisa, o assistente deveria aliviar a dureza da prisão. Então, Epafrodito é enviado também para ser companhia, para aliviar Paulo naquele momento. Então, algumas características dessa comunidade para a gente se inteirar. É uma pequena comunidade judaica que se reunia perto do rio. Então, a gente tem aí, na verdade, o que a gente poderia chamar de tementes a Deus. Né? Porque não seria bem
judeus, não é uma sinagoga. Onde a gente tem aí as mulheres, na verdade, que se reuniam em volta do rio, e a gente tem a conversão de Lídia. Lídia, então, uma mulher rica, vendedora de púrpura, que naquela época era muito caro, né? Um pigmento aí que era caríssimo. Então era uma mulher rica, proeminente, provavelmente influente na sua região, não só dentro da sua casa. Então a gente vê que tudo começa, na verdade, com um pequeno grupo na casa de Lídia. Então a gente tem aí, depois, o que acontece? Eles se reúnem, né? A casa se converte, e aí a gente tem Paulo e Silas sendo presos, porque, se você lembrar lá em Atos 16, eles expulsam o demônio de uma moça que era adivinho, e aí ela para de adivinhar e eles são presos. E aí são levados para a prisão, e à meia-noite eles estão cantando lá, e Paulo e Silas cantam, louva a Deus, e tem um terremoto. E aí o carcereiro tem esse terremoto, acha que todos os presos fugiram e vai se matar, e Paulo e Silas falam, não se mate, nós estamos aqui. E aí esse carcereiro se converte e leva Paulo e Silas, cuida das feridas deles, e toda a família se converte, toda a família aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, provavelmente, esse carcereiro e a sua família também foram aí congregar, então, nesse pequeno grupo na casa de Lídia, que foi crescendo, foi crescendo. É bem provável que Lucas tenha ficado em Filipe. Existe aí a grande probabilidade de Lucas ser o primeiro presbítero da igreja. Eu particularmente vogo também que Lídia também foi a primeira presbítera dessa igreja. Afinal, ela era líder ali no momento. E é interessante que a gente vai ver aí que a mulher, nessa sociedade aí pagã, ela tem uma conotação um pouco diferente da judaica. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Bom, então, como eu já falei, ela se dá por causa da prisão de Paulo, a conversão da guarda. Paulo e Silas são convidados a se retirar, então depois, né, são convidados a gentilmente sair fora da cidade, e eles vão embora. E é interessante que eles vão colocar, a gente vai ver que essa carta, que ela se diferencia de algumas outras cartas, essa comunidade também, né, de 1ª e 2ª Coríntios, por exemplo, de Gálatas, de Romanos, porque aqui Paulo não tem a necessidade de defender o seu apostolado. Ele não precisa ficar falando, olha, eu sou apóstolo por isso, por aquilo. Não, porque essa comunidade conhecia ele. Essa comunidade sabia quem ele era, sabia da qualificação. E ele se coloca como o quê? Como doulos, como escravo de Jesus Cristo. E ele vai tratar essa comunidade como santos em Cristo Jesus. Então a gente tem aqui até a forma do tratamento diferente. Ele vai falar aí de bispos, diáconos, e a gente vai ver que isso pode ser um problema depois. Não é uma carta, então, que tem uma necessidade apologética. Ele não precisa ficar defendendo o evangelho, defendendo isso, aquilo. E é uma comunidade que tem o maior número de mulheres, com certeza. Tanto que quem é exortado a se reconciliar aí são 2 mulheres, Evódica e Síndica. Então, essa comunidade, ela tem um apego bem feminino. E aí, fazendo algumas leituras aí, sabendo que a presença, então, das mulheres, ela é relevante, é atestada nessa carta. Você pode ver lá no final, capítulo 4, por exemplo, versos 2, 3. Eu achei essa informação histórica interessante. Se a Macedônia produziu o grupo de homens mais competentes que o mundo já viu, as mulheres eram, em todos os respeitos, suas contrapartes correspondentes. Elas desempenhavam um papel importante nos negócios, recebiam enviados e obtinham concessões para eles, da parte de seus maridos. Construíam templos, fundavam cidades, contratavam mercenários, comandavam exércitos, erigiam fortalezas e funcionavam às vezes como regentes ou mesmo na magistratura. Então a gente tem aí, não deixa de ter aquela ligação com a figura masculina. A gente não está aqui defendendo qualquer feminismo em cima da carta, não é isso. Só estamos colocando aqui que é importante
verificar que essa igreja de Filipo, ela tem aí uma presença feminina forte, uma liderança feminina realmente forte. Então, provavelmente, também de todas elas, é uma igreja aí com esse perfil, né? Que tem esse perfil, que tinha, né? Enfim, então vamos lá. A datação, então, lugar, composição, de acordo com a opinião tradicional, também hoje muito difundida, Roma é o lugar da redação da Carta de Filipos. No entanto, lá vem a gente com os no entanto, essa hipótese, ela se contrapõe ao desejo expresso por Paulo em Romanos 15, de 24 a 28, que planejava viajar de Roma para a Espanha. Lembra? Enquanto que em Filipenses, ele levanta a possibilidade de visitar a comunidade. Ele está dizendo que ele vai voltar ali. Então, Roma estaria muito longe para ele voltar a Filipos novamente. Então, a distância entre Roma e Filipo não permitiria isso. Essa notícia também não iria chegar tão rápido, ou rápido o suficiente naquela época. Lembra que naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, enfim, não tinha internet. E o intercâmbio de notícias entre o apóstolo e a comunidade, que ele comenta lá no capítulo 2 de Filipenses, do verso 25 ao 30, ele parece ser mais rápido. Então, da mesma forma que a grande distância contradiz a conjuntura de que Paulo se encontra em Cesareia, Cesareia também seria longe, onde havia um pretório, o antigo palácio de Herodes, conforme narra Atos 23, 35. Então, a nossa hipótese, junto aí com Coster, que eu nunca sei falar o nome dele, provavelmente essa prisão onde Paulo está em Éfeso. Então, afirmações como as de 2 Coríntios 6, 5 e 11, 23 mostram que Paulo estivera preso mais de uma vez. Escrita logo depois que Paulo deixou Éfeso, 2 Coríntios 1, de 8 a 11, relata uma tribulação em que Paulo já estava preparado para receber sentença de morte. Esse relato dá a entender que ele ficou preso em Éfeso durante algum tempo. Então, a grande probabilidade que a gente levanta aqui é que provavelmente ele estava em Éfeso. Por quê? Porque Éfeso também tinha uma divisão de pretorianos. E inscrições tumulares encontradas em Éfeso atestam o nome de membros domos cesáreos, ou seja, de alforriados da casa imperial. Então, a gente compactua com essa ideia. Então, é necessário aí aceitar a hipótese de que a carta preservada aos filipenses, e aí aqui a gente entra numa outra questão, que já não é a questão da onde foi escrito, mas da redação, que provavelmente ela não seja uma carta toda de uma só. Provavelmente ela é composta de fragmentos, de cartas menores. E provavelmente alguém depois juntou tudo isso. Existem várias hipóteses sobre isso. Então, de fragmentos de 3 cartas menores, porque várias partes dessa carta refletem situações muito diferentes. E é isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, você sabe que eu gosto de desenhar. Então, aí, a gente poderia dizer que, em relação à crítica literária, a gente tem 3 assuntos diferentes. A gente tem, então, 3 blocos literários. A gente tem ruptura de discurso nesses blocos, situações da comunidade de Filipenses diferentes e situações onde o próprio Paulo está em situação diferente. Vamos lá, essa carta 2, que é o primeiro quadradinho que a gente tem aí, teria sido escrito provavelmente em Éfeso. Então, Paulo estaria preso em Éfeso, se encontraria na prisão, e é onde ele agradece a comunidade pelos donativos que ele recebeu. E os filipenses haviam tido conhecimento de que o apóstolo estava detido e que havia enviado Epafrodito como seu emissário, porque seria mais perto, Éfeso. Então faz muito mais sentido eles enviarem alguém próximo para saber notícias. Quando ele estava junto a Paulo, o Epafrodito, ele adoeceu gravemente, ele ficou doente. E os filipenses ouviram a respeito, tá? No capítulo 2, verso 26 da carta. Então, Paulo soube da sua preocupação, da preocupação da comunidade com Epafrodito,
E aí agora ele escreve acalmando essa comunidade. Então provavelmente ele está perto, né? Então logo a gente vê que essas notícias elas correram rápido, né? Então é mencionado que ele é mantido como prisioneiro, como testemunha do evangelho e não como criminoso. É importante ressaltar. Então o processo poderia terminar com a condenação à morte? Sim. Contudo, ele tem esperança de novamente ser liberto e poder visitar a comunidade. Ele deixa isso claro na carta, nesse trecho. O que deixa claro também que ele não estaria em Roma, porque Roma a gente sabe que é o último lugar onde Paulo está e provavelmente lá ele foi executado. Então ele não escreveria na expectativa, né? Então dá a entender essa defesa aí de Éfeso faz bastante sentido para a gente. A terceira carta, então, que seria o miolo do que a gente tem hoje, ela não alude a uma situação de prisão. Ele não fala nada sobre a prisão nesse trecho. Então, possivelmente, ela foi escrita durante a sua permanência em Corinto. Então, existe essa possibilidade, quando ele foi se reconciliar com essa comunidade, depois da primeira carta aos Coríntios, que na verdade não é a primeira, seria a segunda. Então, a gente vê que a carta aos Filipenses aí foi uma resposta após uma visita a Filipos. Então, deixa eu entender que ele foi visitar a comunidade e que agora ele responde a essa visita. Então, onde ele toma ciência, então, da perigosa presença da propaganda de missionários judeus cristãos, aquele que a gente chama de judaizante. Então, essa carta seria contemporânea à carta aos Romanos. E aí, o fragmento da carta 1, que seria o finalzinho, capítulo 4, de 10 a 20, que seria o agradecimento. Na verdade, seria a primeira carta, então, que ele deveria ter se correspondido com essa comunidade de Filipos, mas aqui ela aparece no final. Então, o trecho evidencia a chegada de Epafrodito com a ajuda enviada pela comunidade, por isso pode ser considerada a primeira a ser escrita. Então, é mais assim, para você ver, para ter essa curiosidade aí da crítica literária, do discurso, né, que seriam, na verdade, 3 cartas e depois elas foram... O editor juntou, então isso não exclui a autoria de Paulo, não exclui essa carta como palavra de Deus de forma nenhuma. É só entendimento aí da academia que vale aí por curiosidade para a gente entender, porque parece que às vezes os assuntos mudam tão depressa, mas isso explica, né? Então, as situações de Paulo, essas rupturas de discurso e a situação da comunidade. Então, no século II, isso que eu estou falando para os irmãos não é de hoje, tá? Então, no século II, o bispo Policarpo de Esmirna fala no seu escrito dirigido a Filipos que Paulo vos escreveu cartas. Isso poderia conter um indício de que Policarpo, de fato, conhecia diversas cartas dirigidas a Filipos. Então, bem provavelmente. E é interessante porque aí, nesse caso aí, o redator colocou a carta mais complicada, digamos assim, essa discussão contra os hereges no meio e não no final. E então essa redação ficou bastante interessante. Então aí o estilo literário da nossa carta. Então a gente tem um gênero autobiográfico, né, em forma de notícia, porque Paulo apresenta um relatório da sua própria situação, que ele está vivendo. O que a gente chamaria também, o que a gente pode ver aí, 2 outros estilos, que é o paranético ou exortativo, que é aquele onde a forma de discurso moral exortativo apresenta o domínio da moral, que prescreve deveres e preceitos da vida prática para a comunidade, uma articulação cheia de advertência, de polêmica, é o que nós temos aí. Então, quanto ao conteúdo, talvez não tenha havido outra igreja amada com tanta intensidade por Paulo como a igreja de Filipenses. Então, por isso o tom carinhoso, emotivo da carta é um fator impressionante. Então, aí uma análise rápida, né? A gente poderia, então, se a gente fosse dividir um pouquinho aí, conforme essas cartas, a gente teria aí um conteúdo, através da teoria das 3 cartas, seria distribuído mais ou menos assim, então, a carta de agradecimento, a carta polêmica, a carta de prisão, e essa carta de prisão teria todo esse conteúdo aí: exórdio, situação pessoal do apóstolo, exortação à comunidade, projetos e decisões de Paulo,
e as últimas recomendações e saudações. E aí o conteúdo em si, a gente pode ver que essa carta ela é marcada pela alegria, a marca principal da carta, apesar de ter alguma polêmica aí, eu já falei, aparece 16 vezes a palavra cara, que é alegria. Então, de todas as cartas, a gente pode ver que em nenhum outro lugar a gente encontra Paulo tão feliz, né? Apesar dele estar na prisão, aguardando possivelmente um julgamento, ele sendo atacado pelos seus rivais, depois de 20 anos aí de ministério, em prol do evangelho, mas a gente vê que Paulo tá feliz, ele tá alegre, essa comunidade traz a ele a alegria que é fruto do Espírito, que habita nos seus seguidores. Então, a gente vê que só o capítulo 3 que não está sintonizado com esse conteúdo, com esse tema, mas tirando isso, é maravilhoso, né? Alegrai-vos, pois digo, alegrai-vos no Senhor. Então, esse capítulo 3, que aí é a decepção, a preocupação com esses cristãos judaizantes, que aparece, que a gente chama de carta polêmica desses hereges, denominados, como Paulo diz, cães, obreiros da falsa circuncisão. Então, esses termos apontam para uma origem judaica, visto que, lembra, não tem judeu na comunidade, o que tinha alguns simpatizantes. Então, a gente tem aqui, fortemente, provavelmente, é aquele grupo que onde Paulo ia, eles iam atrás, eles aparecem na igreja de Corinto, depois eles aparecem na igreja da Galácia, em várias comunidades da Galácia, né? Onde Paulo também escreve aos Gálatas, alertando sobre isso. Então, a gente vê que esses caras também estão indo lá. E Paulo, no capítulo 3, verso 17, ele começa uma segunda vez dizendo a comunidade que, infelizmente, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre, falando das questões das restrições alimentares judaicas, cuja glória é sua vergonha e que visam apenas coisas terrenas, tendo uma concepção triunfalista, orgulhando-se dos privilégios históricos religiosos, que é a circuncisão. Então, por isso que os hereges, então, de Filipenses deverão provavelmente ser definidos como um grupo judaico-cristão gnóstico, que combina orgulho por pertencer a Israel com a sua presunção segura de si daqueles que confessam uma ética liberalista. Então, a gente tem um grupo bem interessante que, de acordo com essa concepção, defende a circuncisão. Então, Paulo ressalta aqui que o cristão justificado por causa de Cristo ainda não chegou ao alvo, mas está a caminho, né? E ele não deve se orgulhar disso, porque foi arrebatado por Cristo, por isso ele prossegue para frente, visto o alvo que é a perfeição futura. Outra coisa interessante que aí a gente tem é a koinonia. O primeiro termo aí é cristão, que significa participação em alguma coisa com alguém. Então, a participação dos cristãos uns com os outros no evangelho. A participação financeira, espiritual da fé pelo esforço evangelístico. Isso é muito forte em Filipenses, uma comunidade unida, uma comunidade que investe no reino, que tem aí, então, a participação do Espírito Santo, a participação no sofrimento de Cristo, identificando-se com o modelo de Cristo. E, por fim, né, nós temos aí o Evangelho. O Evangelho, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, é claro que aqui a gente tem uma comunidade que abraçou o Evangelho na sua integralidade, que entendeu e vive isso, porque está ali ligado. E todos os participantes, mulheres, todos são chamados aqui de co-obreiros de Paulo na promulgação do Evangelho. Então, a gente poderia dizer que a gente tem aí em Filipenses duas questões principais, né? A gente não tem um tratado teológico, mas a gente tem duas coisas que são interessantes e que Paulo exorta nessa carta. Primeiro, a exortação à unidade teológica. Por quê? Porque o capítulo 2, se a gente for ver, contém uma exortação à humildade. E é a atitude pouco apreciada no mundo helenista, né? Por indicar a servidão. Então,
aqui ele vem trazer a grandeza de Cristo, ressaltar a palavra mesma de Cristo e a sua história salvadora através da humildade, através do negar a si mesmo. Então, é interessante isso, porque a gente vê que aí Paulo exorta, por exemplo, no capítulo 4, as duas irmãs da igreja lá, a Evódica e a Síntique, e o verbo aqui que ele usa é exortar ou instar, que é parácalo, é usado 2 vezes e atribuído a cada personagem. Então, ou seja, tanto uma quanto a outra, não interessa quem está certo, quem está errado na história. O que ele quer deixar claro é que as duas cristãs que estavam em desacordo, elas não deveriam estar, por quê? Porque Cristo é maior que elas. Então, ambas deveriam abrir mão da sua razão em detrimento à koinonia, em detrimento à unidade teológica, que é o Evangelho. E, por fim, o hino cristológico é muito bonito, que provavelmente é anterior a Paulo, que ele traz aqui no texto. A gente vê que o Cristo morto e ressuscitado, que é o fundamento da esperança cristã. Então, esse hino onde apresenta o esvaziamento de Cristo para que a gente possa ter esperança. E outros 2 pontos também importantes, a gente vê o contentamento e a vida cristã integral. Então a gente vê quando ele fala da alegria, do regozijar-se, do cairete, e a forma dativa no Senhor em Kyrio, atesta a alegria contínua, independente das circunstâncias. Essa alegria não é porque tudo vai bem, né? Então, nessa última concepção, a verdadeira alegria é fruto da nossa permanência em Cristo. A preposição em não é apenas dativa, de relação, mas também locativa, de lugar, né, onde se está. Então, é tanto um estado quanto um lugar. Mas também, o termo aí em grego para contentamento, ele é resultado tanto da posição e da relação do crente com Cristo, quanto das nossas orações, súplicas e ações de graças diante de Deus. Quando nós deixamos no altar do Senhor todo o nosso clamor, retira-se dos nossos ombros toda a carga de inquietação, desesperança, temor, pois Deus supre todas as nossas necessidades. Então, a partir disso, a oração é um antídoto contra a inquietação, contra o mau humor, contra tudo. Então, somente assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus é um atributo comunicável divino que garante a imperturbabilidade que há em Deus. E por fim aí, as virtudes cristãs. Paulo ele descreve as virtudes teológicas da vida cristã, a saber, verdade, que se opõe à falsidade, honesto, tudo que é honesto, justo, de acordo com a justiça divina, puro, então tudo que é santo, amável, o que procede do amor, boa fama, o que é livre de ofensa. Para encarar a lista de virtudes teológicas, a gente vê que Paulo assevera, se há alguma virtude, então a virtude é no original o termo arete, isto é, excelência moral, ou apenas excelência. Esses são apenas alguns pontos, né, da teologia prática, uma teologia orientada para a vida que Paulo apresenta aí aos filipenses. Então, finalizando Filipenses, o que nós podemos trazer da carta para hoje, a semelhança de Paulo, nós somos convidados ao serviço, a servir com alegria ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. A gente precisa aprender contentamento no e em Cristo. E a epístola mostra o coração amoroso de Paulo pela comunidade de Filipe e o cuidado da comunidade com ele. Então, um bom exemplo para a nossa vida comunitária, para os líderes espirituais, pastores e pastoras, presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas, e do povo para com seus líderes, para que seja algo recíproco, que seja um cuidado um para com o outro, um amor genuíno. Isso é a vida em comunidade, isso é maravilhoso em Filipenses. E também, para finalizar, a generosidade dessa comunidade nos traz também a lembrança que
precisam ser generosos ao contribuir na missão de Deus através das nossas ofertas, porque é necessário que haja o financiamento de pessoas que vão e vêm, de material, enfim, tudo isso demanda gastos. E a generosidade, lembrando que a economia no reino de Deus é diferente, quanto mais você dá, parece que mais Deus multiplica. Então que Deus te abençoe, que você possa ter gostado dessa aula, que possa ter acrescido a você e que você possa lá agora ler Filipenses com mais carinho, com mais amor ainda. Que Deus abençoe o seu final de semana, no nome santo do Senhor Jesus, e até a próxima.